Boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos nós, amém? Nossa alegria de estarmos juntos para cultuar o Senhor nesta noite. Estamos no culto de encerramento do nosso 5º seminário de ensino da Bíblia. E desde sexta-feira está aqui o pastor Tassos Licurgo, pastor da Igreja Defesa da Fé, que tem ministrado aos nossos corações. Ele é casado com a irmã Camila e tem 2 filhos, o Orlando e a Tásia. Uns nomes diferentes, viu? Buscou esse aonde? No grego, no hebraico? Esse nome Tásia é grego, hebraico, o que é? Gosta das línguas, né? Diferentes. Que isso aí. Depois vai explicar direitinho, viu? Teologicamente o nome. E nossa alegria de recebê-lo nesse fim de semana. Ele é de Natal, Rio Grande do Norte, professor da Universidade Federal e tem servido ao Senhor em várias partes. Hoje ele falou de viagem para a Tailândia e já rodou esse mundo, né? Foi consagrado pastor lá nos Estados Unidos, onde ele tem a sua formação teológica, e nós louvamos a Deus pela vida do irmão, pela sua disposição de estar aqui. Vamos orar mais uma vez? Muito obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de cultuarmos a Ti, de sermos ministrados na Tua palavra, através do Teu servo. Nós que recebemos, Senhor Deus, o Teu Santo Espírito em nossos corações, que prepara, Senhor Deus, a nossa vida para sermos ensinados por Ti. Mais uma vez que eu possa usar o Teu servo na ministração da palavra, para que esta palavra possa encontrar lugar na nossa vida, para que possamos viver melhor um relacionamento contigo. Abençoa a vida do Teu servo, sua esposa, filhos, o ministério que ele desenvolve, as funções que ele tem, as responsabilidades, que ele seja continuamente guiado por Ti. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Saúde a igreja com a graça e a paz do Senhor. A alegria muito grande estar aqui, pastor. Agradeço imensamente por estar aqui já finalizando o nosso período de seminário sobre ciência, fé e a Bíblia. E o que me foi proposto para hoje é que eu falasse meu testemunho. Eu vou fazê-lo, mas antes, só para que fechemos o que tem sido ministrado até aqui, eu preciso dizer que a experiência do cristianismo é uma experiência, conforme nós vimos até então, que tem por base a razão. Nós vimos isso até aqui. Começamos no primeiro momento, sendo expostos ao mandamento, que eu posso chamar de mandamento apologético, na 1 de Pedro, no capítulo 3, no verso 15, que diz: santifique o Senhor em seu coração, esteja sempre preparado para apresentar a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Estejamos, portanto, preparados para saber o porquê nós cremos. Nós vimos isso, vimos que não devemos ter medo da investigação, porque Jesus é a verdade. Fiz menção, certamente, ao que ele mesmo diz, segundo o evangelista João, no capítulo 14, no verso 6, quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E vimos também que Deus se revela para que nós o conheçamos. Foi o que vimos lá, tendo por base Deuteronômio 29, 29, quando diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas nos pertencem aos nossos filhos, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Por isso que nós podemos, pelo intelecto, conhecer Deus e passar a amá-lo. Não por acaso, Jesus de Nazaré, quando questionado sobre qual era o maior dos mandamentos, está lá em Mateus 22, 37, diz, 22, 37 diz: amar a Deus com toda a sua alma, seu coração e o seu entendimento. Então nós vimos o poder da razão na experiência cristã, o poder do pensamento na experiência cristã.
Mas eu, em nenhum momento, disse que a conversão é racional. Não é. A conversão não é racional. E é disso que eu vou falar antes de falar o meu testemunho. Porque não existe conversão racional. Existe convencimento. Você pode intelectualmente se convencer da viabilidade intelectual do cristianismo, mas isso não quer dizer que você entregará a sua vida ao nosso Senhor e Salvador necessariamente. Há dois tipos de ateus, e a grande parte da minha vida eu fui ateu na realidade. Há dois tipos de ateus. Existem os ateus por questões intelectuais, que são aqueles que não aderem à visão de mundo cristã, porque acham que outra visão de mundo é mais razoável intelectualmente. Esses ateus, como eu era, não tem raiva de crente, não tem raiva nenhuma. O crente pode andar de um lado para o outro com a Bíblia dele embaixo do braço, ninguém vai ter raiva de crente. Esse é ateu por razões intelectuais. Mas existe um outro tipo de ateísmo, que são os ateus por questão moral. Esses ateus por questão moral são ateus que não são ateus porque não acham que o cristianismo é a verdade. Eles são ateus porque eles querem um modelo de mundo que dê respaldo aos desmandos que ele quer ter na vida. Ele quer um modelo de mundo que diga que ele pode viver da forma que ele quiser, porque quando nós nos convencemos e nos convertemos, nós sabemos que iremos prestar contas. Por isso, muitos são ateus não por questões intelectuais. Você pode morrer, como diz lá no Nordeste, você pode ficar com a boca mole de explicar para ele sobre o cristianismo, mas ele não irá se converter, porque a questão é moral. Ele quer uma visão de mundo que dê vazão aos desmandos que ele quer levar na vida. Esse ateu, ele tem que ser abordado por uma apologética. Apologética é o ramo da teologia que estuda as razões para a fé, inclusive é decorrente daquele texto que eu comecei falando, a primeira de Pedro 3,15, que em grego, onde tem resposta, tem apologia. Daí que vem o termo apologética. Apologética não é uma tradução do grego, é uma transliteração, ou, se você prefere, uma aportuguesação do grego apologia. Então, é quanto aos ateus por questão moral que nós temos a necessidade de uma apologética que eu chamo pastoral. Isso é muito interessante, porque são razões não intelectuais para a fé. E o que é uma apologética pastoral? É estar perto, cuidado, caminhando com a pessoa. Então, vocês estão me acompanhando até aqui? Então, o que eu estou dizendo é que há dois tipos de ateísmo, um por questão intelectual, um por questão moral. Nós vimos até aqui, durante o nosso seminário, que o cristianismo é uma visão de mundo com base na razão. Isso é o que as Escrituras dizem, conforme eu já citei os versos aqui, que as Escrituras dizem, mas também há o ateísmo por questão moral. Quanto a esses, você tem que estar perto, acompanhando, ouvindo. Às vezes não é o argumento que vai convencê-lo. Então, é muito importante que nós saibamos isso. No meu caso, eu era ateu por questão intelectual. Não tinha problema assim de querer uma visão de mundo a qual eu não prestasse conta. Isso não era a minha questão. Era ateu porque achava que a visão de mundo verdadeira era o ateísmo e não o cristianismo. Aí, quando nós fomos, logo no começo da minha vida assim profissional, né, eu fui assumir uma função, fui pró-reitor de planejamento de uma universidade pública em um determinado estado. Eu fui para lá e, quando eu cheguei lá, minha esposa começou a ler as Escrituras tal, e ela se converteu e foi congregar na igreja batista, a primeira igreja batista lá da cidade. E ela foi congregar, e eu ia para a igreja, e não tinha nenhum problema, assim, até gostava da igreja, né? Porque o pessoal tinha um nível de conduta muito bom, tinha umas reuniões lá para comer codorna, sabe o que é codorna, né? Tinha essas coisas, né? E eu frequentava lá, e era realmente muito interessante, mas eu achava que todo mundo estava enganado, mas não tinha problema, pode ficar enganado aí quando tiver codorna, tiver tudo. Achar todo mundo, e minha esposa lá, né? Ela se converteu antes, estava lá.
Inclusive, eu digo um negócio para vocês. Eu fui me envolvendo naquele negócio, eu cheguei até a me batizar. Lá na igreja tinha o tanque lá do batismo. Aqui não tem, né? As igrejas batistas tem, né? Sim, sim. As igrejas batistas tem. Tem outros que é no meio do lago, do rio, do jacaré, né? Como eu queria fazer lá na minha igreja. Lá. Aqui o negócio é chique, né? Tem tanque, tem tudo, né, irmão? Nossa. Eu cheguei até a me batizar. Só que o de lá era menor o tanque assim, aí eu me batizei, né? Depois eu disse para o pastor até assim, pastor, dá para a gente marcar uma outra oportunidade para eu batizar essa parte aqui, que eu acho que ela não foi batizada não, porque eu mergulhei assim, eu acho que essa parte aqui ficou de fora. Mas assim, era aquele negócio, não era uma vida moralmente adequada. Ateus podem ter vida moralmente mais adequadas do que cristãos. O que o ateu não pode é justificar o porquê que ele age moralmente. Entendeu? Não é porque a pessoa é ateia que ela age imoralmente, necessariamente. O que o ateu não tem é um fundamento do porquê agir corretamente. Porque a rigor, na visão de mundo ateísta, tanto faz você torturar uma criança ou alimentá-la. Não existe critério objetivo do que é certo e do que é errado. Mas ateus podem, sim, ter vida moralmente adequadas. E aqui era aquela situação tranquila ali, né? Até que chegou às minhas mãos, e essa parte aí, interessante, que eu não sei quem me deu esse livro, mas chegou às minhas mãos um livro que você vê a importância dos livros. Porque o livro, às vezes, vai a um lugar que a pessoa não vai. Às vezes, uma pessoa se expõe a um livro e não se expõe a conversar com outro. É muito importante livro. Aí chegou às minhas mãos um livro chamado... A tradução é diferente do original, é Cristianismo Puro e Simples. Vocês conhecem? É bem conhecido? Mere Christianity, que é Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis. De C.S. Lewis, que é o autor das Crônicas de Nárnia, que é muito bom para criança, né? As Crônicas de Nárnia. Aí, quando chegou às minhas mãos esse livro, eu abri o livro e comecei a ler o livro, e eu fiquei realmente muito impressionado com a sofisticação do argumento, o fato dele não fugir das questões difíceis, ele enfrenta as questões difíceis no livro, a delicadeza com que ele expõe o ponto de vista dele, e isso, para mim, foi uma grande revolução intelectual. De fato, eu não imaginava que, no âmbito do cristianismo, houvesse tamanha sofisticação. Embora eu já tivesse notado que não existe crente burro. Vocês já notaram isso também? Vocês já notaram isso? Que eu nunca conheci. Se você conhecer, não vai dizer alto aí não, viu? Mas eu nunca conheci um crente burro. Vou usar esse termo burro mesmo. Eu nunca conheci um crente desinteligente. Nunca. Nunca conheci. Você tem uma ideia, nessa igreja tinha até um senhor com o qual eu fiz amizade, um senhor de avançada idade, que ele exercia uma função, que era uma função... Hoje em dia, ele era vendedor de ovo. Hoje em dia tem uma função de alto nível, né? Porque o ovo está caro, né? Mas na época lá, ser vendedor de ovo não era uma função muito, assim, do ponto de vista financeiro, rentável. Então, aquele senhor de avançada idade, ele vendia ovo, e aí eu conversava com ele, né, lá na igreja, ouvia as conversas dele lá, e ele fazia correlação de textos do Novo com do Antigo Testamento, fazia alusões esporádicas aos originais, né, porque eu ouvi falar que no grego, não sei o que, eu disse, pô, vendedor de ovo, fazendo isso. E minha experiência no cristianismo foi toda essa, de ter pessoas que se tornavam muito mais inteligentes pela exposição à visão de mundo cristã. Isso desde o começo eu já notei isso. Até a vez eu fui no interior do Nordeste, numa conferência que teve lá, e depois uma das pessoas saiu para comer comigo, lá jantar comigo. E a função dessa pessoa que saiu para jantar comigo, ele trabalhava como porteiro de uma escola. Porteiro de uma escola. E ele começou a falar comigo, e ele tinha um nível de conhecimento de hebraico bastante elevado. Bastante elevado, o porteiro. Eu fiquei, meu Deus, né? É impressionante isso. Não que a função seja
qualquer, mas estatisticamente vocês vão de convir. Não é comum encontrar porteiros que sejam bons hebraístas, não é verdade? Não é comum você encontrar, mas nessa visão de mundo do cristianismo, isso acontece. Então, essas coisas me chamaram muita atenção intelectualmente, mas eu ainda não era convertido. Eu passava a ser convencido. O que o estudo das razões para a fé faz, na realidade, é limpar os obstáculos intelectuais que existem entre o homem e o evangelho. O trabalho do apologeta é, por excelência, um trabalho de lixeiro. Limpa todos esses obstáculos intelectuais. Dificuldades na ciência, na confiabilidade das escrituras, conforme nós vimos, foi hoje ou foi ontem, nem me lembro mais. Dificuldade da confiabilidade das escrituras, na pessoa de Jesus Cristo, mas isso não é convertido. Até foi curioso que eu passei a ver também, já me aprofundando mais, né, nesse mundo do cristianismo, eu comecei e me impressionou muito duas coisas que eu falei aqui para vocês. Duas passagens me impressionaram muito. A primeira passagem foi a 1 Coríntios, capítulo 15, verso 14, que eu mencionei aqui, quando o apóstolo Paulo disse: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. Isso, de fato, me impactou muito, porque eu vi que o cristianismo ele se expunha, era uma exposição muito grande. Ele dizia: olha, se um fato histórico extremamente incomum de acontecer, como a ressurreição física pública de um homem, não ocorreu, todo o cristianismo não vale nada. Isso foi muito impressionante. A pessoa ter a coragem de dizer isso é porque a convicção de alguém era muito forte, e não era qualquer pessoa. Quem foi que escreveu isso? O apóstolo Paulo, ou Saulo, né, que nunca mudou de nome, vocês sabem. Paulo e Saulo nunca mudou de nome, né? Sempre teve os dois nomes. Ele tinha dupla nacionalidade. Paulo é alguém cujo intelecto é impressionante. Ele era um filósofo treinado, um intelectual de envergadura. Pra vocês terem uma ideia, Paulo foi treinado aos pés de Gamaliel, como diz as Escrituras, mas o que impressiona não é nem tanto isso. O que impressiona é ele ter sido treinado aos pés do neto de Hilel. Hilel, o avô de Gamaliel, é um dos maiores intelectuais da história judaica. É o fundador da melhor e maior escola judaica de todos os tempos. E Gamaliel, sendo tutorado, né, ou tutoreado por Hilel, não era pouca coisa, porque o avô dele era alto nível. E Paulo aprendeu nessa fonte, e Paulo tem essa convicção. É interessante, e a outra passagem, que eu vou falar depois, mais duas passagens em João, mas o que é interessante na vida de Paulo também, me impactou muito, foi o seguinte, que Paulo era um intelectual, de estirpe, de envergadura, que estudava profundamente. Aí a conversão de Paulo é muito diferente. Porque a conversão de Paulo não é também decorrência do convencimento, embora o estudo fizesse Paulo buscar a verdade. E Paulo, como vocês sabem, na estrada a Damasco, e aqui eu adiantei para vocês que eu estou estudando isso, né? Eu acho que Damasco não era na Síria, era em Qumran, onde os manuscritos do Mar Morto foram encontrados. Então, Paulo, mas isso aí é uma coisa que eu estou estudando. Paulo, no caminho para Damasco, que eu tenho uma convicção que é em Qumran, Paulo, no caminho para Damasco, que nunca havia perseguido Cristo. Paulo já perseguiu Jesus? Paulo perseguia quem? Os cristãos. Os cristãos. Paulo, que perseguia os cristãos, Paulo, que podia exercer qualquer função em Roma. Aliás, a função que ele exercia em Roma era uma função muito relevante. Ele era o responsável para deter a expansão desta, que eles chamavam, né, desta revolução, que era o cristianismo. Paulo era escolhido para isso.
e ele perseguiu os cristãos em Jerusalém, aí decidiu ampliar o círculo de perseguição. Vamos para a próxima cidade, aí foi para Damasco, e Paulo, o intelectual de envergadura, quando foi para Damasco, ele tem um encontro com Jesus ressuscitado, ou como os romanos gostam de dizer em latim, resurrectus, e Jesus olha para Paulo e diz assim: Paulo, por que me persegues? Paulo nunca perseguiu Cristo. Mas por que Jesus diz isso? Porque aquele que persegue o cristão, persegue o próprio Cristo. Então essa ligação é muito impressionante isso. Então você tem em alguém de alta envergadura intelectual, não é? Identifica que perseguir o cristão é perseguir o próprio Cristo. E ali Paulo, ele se converte. Isso foi muito impressionante para mim. Outra coisa que foi muito impressionante para mim foi a comunicação que teve do Evangelho de João com a elite intelectual da época. Porque se você for ler toda a literatura helênica da Grécia, você vai ver que os dois termos principais que estão sendo discutidos por séculos são dois. O primeiro é aletheia e o segundo é logos. Toda a literatura que você pegar, pré-socrática, até os filósofos pós-socráticos, Platão, Aristóteles e todos eles, o mundo grego, a intelectualidade grega, buscava o entendimento do que era a verdade, aletheia, que é uma palavra, inclusive, que tem origem na mitologia platônica, e buscava o entendimento de qual era o fundamento, a razão de ser de todas as coisas, que era o logos. E realmente eu fiquei muito impressionado, porque no Evangelho de João, que é uma biografia de Jesus, você tem alusão a esses dois termos. O primeiro termo, logos, João capítulo 1, verso 1, que eu acho que até nós vimos aqui, em que as Escrituras dizem: no princípio era o logos, traduzido por palavra ou verdade, ou palavra ou verbo, aí é verbo, né? No princípio era o logos estava com Deus, o logos era Deus. Então, quando eu disse assim, olha, é uma biografia de Jesus que faz referência ao que a elite intelectual conversava. No princípio era o logos estava com Deus, o logos era Deus. Aí tem uma afirmação em João 1,14 que é revolucionadora. João 1,14. Que João 1,14 vai dizer que o logos se fez carne e tabernaculou entre nós. O povo traduz por habitou, mas em grego é tabernaculou. E tabernaculou entre nós. Então, o logos se fez carne e tabernaculou entre nós. Isso é uma comunicação brutal para a Grécia, porque está dizendo assim, esse conceito sobre o qual a civilização mais inteligente do mundo se debruçava não é um conceito, não é uma ideia, é uma pessoa. É uma pessoa. Você pode crescer em relacionamento com essa pessoa. E como se não bastasse isso, essa biografia em João 14,6 registra Jesus falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí em grego nós temos a palavra rhodos para caminho, zoe para vida, e a verdade é exatamente a palavra em grego que os gregos estudavam, que é aletheia. Então, é um livro muito impressionante. De fato, as Escrituras, o Novo Testamento é impressionante, é inigualável com qualquer outro livro. Mas, mesmo assim, eu ainda não era convertido, porque a conversão é algo, para mim, que não foi fácil. Acho que cada milímetro da minha conversão foi extremamente difícil. Eu acho que eu fui o convertido mais difícil do sertão nordestino, fui eu. Convertido mais difícil. Mas eu não era. Aí o que aconteceu?
O que aconteceu foi que nós já havíamos tido o nosso primeiro filho, que é Orlando, né? Hoje está grande, tem 22 anos, maior do que ele, inclusive. Ele calça 50, para vocês terem uma ideia. 50. Eu calço 47, ele calça 50. Aí já havíamos tido Orlando, né? E minha esposa engravidou da segunda filha, que foi Lissa. A Elissa nasceu e com 9 dias ela morreu. Ela morreu. Aí o fato da morte dela, para mim, foi muito impactante, como seria para qualquer pessoa. E nesse momento eu tive de ser exposto ao peso da existência. Uma coisa é o intelecto, outra coisa é a vida, a existência, o seu viver. Essa distinção entre racionalidade e existência é conhecida pela história intelectual, mas pouco vivida pelas pessoas. Na história intelectual, vocês já ouviram falar no existencialismo? O existencialismo foi criado para pagar as contas que não foram pagas pela filosofia. Porque a filosofia não dá conta da existência em sua totalidade. Há algo mais, há algo a mais. Então, naquele momento profundo, né, da morte da minha filha, que de fato eu tive que me posicionar. Porque eu compreendi que a vida sem Deus é insustentável. É um zigue-zaguear para lugar nenhum. É você ficar andando em círculos. E todos aqueles que celebram esse desespero têm uma vida miserável e sem sentido. Na literatura, na arte, é só o que tem, não é? Se você pegar qualquer grande... Vou citar o nordestino, vocês conhecem Augusto dos Anjos? Você pega Augusto de Carvalho Rodrigues dos Anjos, por exemplo, você tem uma ideia, é um intelecto impressionante, mas cuja produção é uma ode à desesperança. Entre várias obras dele, eu me lembro de uma que é, por exemplo, ele lamenta as coisas. Ele diz assim, veja que coisa sem sentido. Diz assim, sem sentido que eu digo assim, coisa que é apenas um enaltecimento da desesperança. Ele diz assim, triste é escutar, pancada por pancada, a sucessividade 2 segundos, ouço em sons subterrâneos do orbe é terra, né? Do orbe oriundos, o choro da energia abandonada. É a dor da força desaproveitada, o cantochão dos dínamos profundos, que, podendo mover milhões de mundos, jazem ainda na estática do nada. É o soluço da forma ainda imprecisa, da transcendência que não se realiza, da luz que não chegou a ser lampejo. É, em suma, o subconsciente aí formidando da natureza que parou chorando no rudimentarismo do desejo. Então, o mundo sem Deus não é mais do que um desespero. Como é que poderíamos viver com o peso da existência sem entender que Deus é que dá sentido a tudo? O mundo sem Deus não tem sentido. Aliás, os existencialistas clássicos, ateus, tinham essa percepção. Schopenhauer, Nietzsche, o que é que eles diziam? Deus não existe, portanto, a vida não tem sentido. Eles eram honestos nisso. Mas havia também a possibilidade de você se lançar a Deus, não pela razão, mas pela entrega da sua vida. O elemento volitivo, você abrir o seu coração. A razão limpa o obstáculo, mas você tem de se render. C.S. Lewis, inclusive, eu uso muito isso, e ele já falava, ele dizia, conversão é rendição. É rendição. Você dizer, tá bom, Senhor, eu não posso sozinho.
Então, foi neste ponto de estresse, no sentido não do sentimento interior, mas no ponto de tensão, nesse ponto de tensão máximo que eu fui colocado, de ter de me posicionar. Posicionar. Foi aí que, de fato, eu me converti. Eu entreguei minha vida ao Senhor e disse, como o apóstolo Paulo disse na carta aos Filipenses, no capítulo 1, no verso 21, disse: viver é Cristo, morrer é ganho, é lucro. A distância entre mim e o Evangelho havia sido limpa, e a partir daí que eu disse: eu não consigo, a vida é insustentável sem Deus, eu entrego minha vida ao Senhor. E a partir daí tudo muda. Não é que as coisas fiquem diferentes, mas nós passamos a vê-las por nova perspectiva. A primeira coisa que muda é que nós passamos a ver a vida da perspectiva da eternidade. Da eternidade. Por exemplo, a minha filha, né, Lissa, que morreu, ela está nos braços do Senhor. Nós iremos conviver pela eternidade. O que são alguns tantos anos aqui na terra, se somos eternos? De fato, o crente tem que fugir dessa força que existe, puxando o crente para as coisas mundanas. Nós temos que olhar para a perspectiva da eternidade, colocar as coisas na perspectiva real, e tudo muda. E na perspectiva de que Deus existe, tudo se torna mais cheio de propósito, mais cheio de sentido. Depois nós tivemos a outra filha, que é Lissa. Na realidade, eu tenho 3 filhos, né? 2 estão comigo, 1 está com o Senhor. A terceira filha, que é Tásia. Tásia, que está aí já com 17 anos, é uma artista. Eu incentivo muito, nós precisamos de artistas no mundo cristão. A artista, depois você entra no Instagram dela, que é Tásia Licurgo, T-A-S-Y-A e Licurgo. É uma artista e está aí, na convicção. E em relação a pessoas que perderam filhos, eu passei a verificar coisas muito interessantes nas Escrituras também, porque a Bíblia tem para tudo. Eu vou só mostrar uma coisa para vocês, antes de terminar, que foi uma coisa muito impressionante que eu vi nas Escrituras, sabe, em relação a isso. Teria como eu pedir o auxílio aqui de 2 pessoas que tenham a Bíblia, para vir aqui, 2 pessoas com a Bíblia, para um ler uma parte e eu ler outra. Pode vir, irmão? Não é possível, né? Vem 2 pessoas com a Bíblia aí. Pronto, vem, irmão, aqui, por favor. Venha mais uma pessoa com a Bíblia. Pode vir aqui só para ver. Vem aqui, irmã, por favor. A senhora podia subir aqui, aí fica aqui um de cada lado aqui, por favor. Só é porque para facilitar um negócio aqui, porque se o irmão não ficar passando para um lado para o outro, você pode até passar para um lado para o outro se você quiser. Mas vamos ver isso que eu achei, nós vimos no livro de Jó, por exemplo. Olha que coisa impressionante no livro de Jó, como a Bíblia é poderosa. Jó tem 42 capítulos, não é? 42 capítulos. A senhora quer ler o capítulo 1 ou 42? Qual é que... Tanto faz? Então, abra o capítulo 1, né? Porque é a ordem de leitura assim. Jó 1, abra no capítulo 42, que é o último capítulo de Jó. O livro de Jó foi o primeiro capítulo escrito na Bíblia. Eu até escrevi um livro sobre o livro de Jó. Pena que eu não trouxe meus livros, né, para vocês. A senhora vai ler o primeiro de Jó, tá bom? Mas não vai ler todo, não se preocupe, é só uma partezinha, viu? Jó, olha só que coisa interessante, Jó. Nós vamos ler aqui primeiro, a irmã vai ler primeiro aqui, o que Jó, como vocês sabem, primeiro livro escrito na Bíblia, Jó tem os filhos, tem os animais e tudo morre, não é verdade? Vocês se lembram disso? Então vamos ler com o que Jó tinha aqui. A senhora pode ler Jó, ele começa a dizer em Jó 1, 2, né, os filhos, né? Se quiser ler Jó 1, fala bem de Jó, e para a gente falar bem de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Pronto, Jó 1 fala bem de Jó. Jó, inclusive, um livro muito difícil de ler em hebraico.
que o hebraico de Jó é muito antigo, é um livro muito difícil de ler. Mas vamos ler Jó 1:2 para dizer com o que ele tinha. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Vamos prestar atenção em todos os números, tá bom? 7 filhos e 3 filhas. Aí a senhora podia ler Jó 1:3. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso. Pronto. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Certo? O irmão pode até deixar esse daí, que é o que a irmã leu, o irmão lá. Porque a gente vai ler agora o 42. Bota o 42, depois volta. Veja bem. Jó morre tudinho, não é? Estão lembrados disso? Eu não preciso mostrar morrendo aqui não, né? Que é triste, né? Mas morre tudinho. Vocês se lembram, não se lembram? Pronto. Só que lá na frente, no último capítulo, no capítulo 42, no verso 10, irmão, do 42, Deus dobra tudo. Leia só o 42:10. O Senhor restaurou a sorte de Jó quando este orou pelos seus amigos. E o Senhor lhe deu o dobro de tudo que tinha tido antes. Então, Jó tinha aquela quantidade de filhos, aquela quantidade de animais, todos morrem. Em Jó 42:10, Deus dobra tudo. Dobra tudo. Agora, nós vamos ver, a partir do Jó 42:12, nós vamos ver com quantos ele ficou, depois de Deus ter dobrado tudo. Aí, irmão, vamos ler o 42:12, mas depois a gente volta para fazer a comparação, viu, irmã? Vamos fazer assim, espera aí. Jó 42:12. Leiam aí o 42, vocês aí em silêncio. Vá, leram? Pronto. Agora bota lá Jó 1:3. 1:3. Pronto. Vamos ver, isso aí é o que Jó 1:3, que é, como é o nome da senhora? Patrícia. Que a irmã Patrícia leu, e o seu é? O nome? Júlio. O professor Júlio. Pronto. Então, vamos ler agora com quanto Jó ficou, que o professor Júlio vai ler aqui, e quanto ele tinha antes, está aí, tá certo? Vamos ler agora. O Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. Ele veio a ter 14.000 ovelhas. Espera aí, 14.000 ovelhas. Tinha quanto antes? 7.000. Cadê o irmão que é doutor em matemática aqui? Cadê? Ele está aí, não? Está ele aí? Está ali. Está certo aí, irmão? Está certo? Está certo. Nós temos alguém para confirmar ali, né? Então, ele tinha 14.000 ovelhas, ele tinha 7.000, morreu, dobrou 14. 6.000 camelos. Tinha 3.000, a senhora confere aí, tá? Tinha 3.000, morreu, dobrou, ficou com 6.000. E agora, ajuda. A senhora está achando graça da morte dos bichos? Não. Vá. 1.000 juntas de boi. Tinha 500 juntas de boi, ficou com 1.000. Está batendo, não está, irmão? É isso mesmo? Vezes 2 dá isso? 500 juntas de boi. E 1.000 jumentas. E 1.000 jumentas. Então, os animais, tudo bateu, dobrou, né? Aí, o interessante é que o verso subsequente ao que o irmão leu, o irmão deu 42:12. No 42:13, ele vai dar o dobro também dos filhos. Também teve outros 7... Espera aí, agora bota 42:13 aí, irmão. Você se lembra quanto ele tinha antes? Quantos filhos? E quantas filhas? Não morreu tudo? Do mesmo jeito que os animais? Aí Deus dobrou. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Deus dobrou ou não? Dobrou não? Mas não diz que dobrou? Irmãos, diferentemente dos animais que desapareceram, os filhos não desapareceram, estão nos braços do Senhor. Se Deus tivesse dado outros 14 filhos e 6 filhas, Deus teria, na realidade, triplicado. Veja o quão poderosa é a ministração da palavra do Senhor num detalhe como esse. Então, pessoas que abortaram, pessoas que perderam filhos, podem ter a convicção, principalmente crianças, né? Podem ter a convicção de que passarão a eternidade ao lado dessas pessoas. E quando nós olharmos retrospectivamente para tudo o que aconteceu aqui, não passará mais do que um lapso.
todo sofrimento, por maior que seja, encontra nova perspectiva diante do Senhor. Porque o que Deus nos dá é esperança, o que Deus nos dá é propósito, o que Deus nos dá é um entendimento de que nós estamos aqui como um privilégio para nós nos envolvermos no projeto dele, que é mente infinita. Deus nos dá um privilégio, porque nós nos envolvamos no projeto dele, para que proclamemos a palavra do Senhor, para que mais e mais pessoas encontrem a salvação. Eu sempre perguntei, irmã, porque como era assim, quando a pessoa se convertia, eu dizia assim, por que a pessoa se converte e continua aqui? Porque esse mundo está doido com força, não está? É homem dizendo que é lagartixa, né? O homem dizer que é mulher é coisa do passado. Agora é dizer que é lagartixa, né? Que é tudo no mundo. Por que quando a gente se converte, a gente continua aqui? Por quê? Qual é a única razão? Por que quando a gente não entrega a nossa vida ao Senhor, nós não somos imediatamente arrebatados? Porque Deus tem algo para que nós façamos. Então, que é exatamente nos envolver no projeto dele, de proclamação do reino de Deus aqui na terra. Portanto, amados irmãos, enchamos o nosso coração de convicção de que nós não estamos aqui por acaso, que nós temos uma missão, que a igreja é o instrumento mais poderoso na proclamação e divulgação da palavra de Deus na terra, e não façamos da nossa vida como fez a geração de Números. A geração de Números havia passado miraculosamente pelo deserto, sido miraculosamente alimentada no deserto, havia passado pelo rio sem sequer molhar os pés, mas resolveu achar que os obstáculos da conquista da terra prometida eram maiores do que a provisão de Deus para superar os obstáculos. Nós não podemos ser como a geração de Números. Se você não é cristão, não entregou sua vida ao Senhor, Deus fará de tudo que está ao alcance dele, Deus não, o Satanás. Se você não é cristão, não entregou sua vida ao Senhor, o inimigo de nossas almas, o Satanás, fará de tudo que está ao alcance dele para que você não faça isso. Mas se você entregou sua vida ao Senhor, o inimigo de nossas almas fará de tudo que está ao alcance dele para que você tenha uma vida aqui na terra que seja absolutamente inútil para a propagação do reino de Deus aqui na terra. Então foi assim que eu entendi, encontrei o que não poderia encontrar em nenhum outro lugar: propósito na existência. Meu testemunho não é muito bom. Eu gosto de testemunho de gente que diz assim: rapaz, eu matava o porco com serra elétrica, dava 3 tiros. Hein? Está liberado, irmão. Desculpe, viu? Obrigado, viu, irmão? Se você quiser, quer ficar aqui? Quer continuar? Não pode ir. Então, você veja que o nosso entendimento é esse, irmãos. Que nós possamos genuinamente nos posicionar. Eu disse aqui, né? Vamos parar com esse mimimi nas igrejas do Senhor, na igreja de Cristo, essa história de gente frágil, gente fraca, que fica reclamando por tudo no mundo. Em Números, as pessoas reclamavam do líder, em vez de fazer o que tinha que fazer. Tudo era um problema, tudo era uma confusão. Tem gente que vai chegar aqui e vai reclamar porque esse negócio aqui é preto. Tem gente que tem uma raiva de parede preta, de negócio preto. Coisas pequenas. Eu até fiz errado uma vez, lá na igreja onde eu sirvo, aqui também é preto por conta dos instrumentos, né? Aí chegou uma irmã e disse: pastor, eu não gosto de parede preta atrás. Eu digo: fica olhando para o chão, irmã, que é branco. Fica olhando para o chão, que é branco, irmã. Pronto, resolveu o problema. Então, vamos amadurecer quanto igreja do Senhor, vamos nos posicionar, vamos apoiar as pessoas que estão à frente da igreja, que não é fácil, Vamos nos envolver. Muita gente, irmãos, eu falo assim, que eu falo, não estou dizendo nada dessa igreja, estou dizendo da igreja do Senhor de modo geral, mas eu vejo em todo lugar, tem muita gente que vai para as igrejas com a seguinte percepção: qual é o máximo que eu posso obter oferecendo o mínimo em troca? O máximo que eu posso obter oferecendo o mínimo em troca. Isso não é a igreja do Senhor. A
porque é do Senhor, é nós entendermos que estamos aqui para levarmos adiante essa palavra da esperança no mundo que proclama desesperança, levarmos a palavra da verdade no mundo que se regozija na mentira. Não queiram, não esperem que sejam amados pelo mundo, não esperem que o mundo goste de vocês. Nós somos sal da terra, nós não somos caramelo da terra, não. Somos sal da terra. O mundo não pode gostar da gente, mas nós temos que refletir Cristo. Pode chover canivete, pode o sangue dar na canela, como eu disse para vocês, pode vir um ramais atrás do outro, 1000 ramais, pode fazer uma fila de ramais e outra do Satanás, um diabo atrás do outro. Nós temos que entender que estamos com aquele que criou o universo a partir do nada. Você se lembra do verbo bará? O Espírito de Deus está em nós e nós temos que nos posicionar. Outra coisa que eu pensava assim, ainda penso, e agora para terminar mesmo, que eu dizia assim, até hoje eu faço isso, né? Eu fico planejando o que é que eu vou fazer quando eu for para o céu. Tem algumas reuniões que eu quero ter com algumas pessoas, né? Tem pessoas que você... Abraão, por exemplo. Abraão é uma pessoa que tem que se reunir com ele para saber como é aquele negócio, ele da família de idólatras, deixar tudo, o conforto, ir para um lugar que ele nem sabia qual era. Qual é a mensagem de Deus? Vá para a terra que eu lhe mostrarei. Ele não disse. Abraão decidiu, você vê como é, a gente às vezes não faz isso. Abraão decidiu que o comando de Deus era bom, não pela análise do comando, mas por quem deu o comando. Quando é Deus que dá o comando, independentemente do que seja, é bom comando. E devemos nos envolver. Abraão e todos os mais, Josué, atravessar o rio lá, com aquele povo, e todos os mais, né? Aí eu fiquei pensando, quando eu for reunir com esse povo, eu vou dizer assim, mas rapaz, como é que foi Abraão? Como é que foi? Isaac, eu não quero reunir com ele logo, não. Isaac, Jacó tem um interessezinho, mas Isaac, como é que foi Abraão? Como é que foi Jacó? Como é que foi Moisés? Como é que foi os profetas? Como é que foi tudo aquilo? E eles vão me explicar. Aí eu pensei assim, né? Coisa veio ao meu coração assim. Eles vão explicar tudo, mas eles terão uma dúvida também que eles querem saber de você. E essa dúvida que eles querem saber, vão querer saber de mim, é a mesma que eles vão querer saber de qualquer um de nós aqui que tivermos entregado a vida ao Senhor. Eles vão perguntar assim, vão dizer assim, foi assim, foi assim, foi assim. Agora eles vão perguntar, mas Tarsos, o que eu quero saber mesmo de você é o seguinte, como foi viver na terra com o Espírito do Deus Criador dos céus e da terra, do universo, morando em você? O Espírito de Deus, amados irmãos, hoje, não acontecia com os do Antigo Testamento, mas o Espírito de Deus habita em nós. O Espírito de Deus, Criador do universo, habita em nós. Então, pelo amor de Deus, não seja frouxo, não. Não deixe de mimimi. O Espírito de Deus habita, Deus, Criador do universo, habita em nós. O Deus que... O cristianismo é a única religião do mundo que não tem nada que você faça para você ir até Deus. É o Deus que vem até você. E a gente não se posiciona muitas vezes. Por isso que quando nós nos convertemos, entregamos a vida no Senhor, nós envolvemos uma igreja santa. E devemos ter o entendimento de que igreja não é hospital. Igreja é exército. É exército. Dentro do exército, conforme eu disse aqui, pode ter hospital. Para os feridos do fronte serem tratados, curados, restaurados com um fim específico, voltarem para o fronte. Não é ficar se balançando de um lado para o outro numa rede, igual aqueles cachorros amarelos do sertão, esperando o tempo passar, não. Nos posicionemos, amados irmãos, cada um com o seu chamado. Muitos passaram por muitas situações aqui, mas saibam que Deus faz das suas feridas o seu ministério. Deus transforma a sua ferida no seu ministério. Então, não negligencie o que o Senhor tem por vocês. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós.
Obrigado, Pai, por essa igreja. Obrigado, Senhor, pela liderança comprometida por essa igreja tantos anos, Pai. Obrigado, Senhor, pelas famílias aqui que muitas vezes abrem mão de alguns compromissos pessoais para se dedicar à Tua obra, Senhor. Obrigado, Pai, por cada coração ardente aqui, cada coração cheio de fogo, inflamado por Ti. Obrigado, Senhor, por uma igreja posicionada, uma igreja que se coloca contra os ataques provenientes do inimigo de nossas almas. Uma igreja que se posiciona em defesa do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, independentemente do que tenha de passar. Obrigado, Pai, por homens corajosos, posicionados, que lideram suas famílias e entendem que uma igreja forte deve ter famílias fortes. Obrigado, Pai, por jovens obedientes aos seus pais, jovens que buscam as Escrituras, a sabedoria que precisam para o amadurecimento. Obrigado, Pai, por jovens que entendem que tem que construir famílias cristãs, famílias sólidas, famílias grandes para propagar o Teu reino, a expansão do Teu reino aqui na terra, Senhor. Obrigado principalmente, Pai, pelo Deus missionário, Jesus Cristo. Obrigado, Pai, pelo Filho de Deus que resolveu se fazer filho dos homens, para que nós, filhos dos homens, pudéssemos ser feitos filhos de Deus. Obrigado por tamanho amor que o Senhor tem por nós. E é exatamente, Pai, no nome do Teu Filho, no nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que todos aqui unissonamente dizemos: sejamos todos abençoados, amados irmãos, na prática da palavra do Senhor.